Você concordou com a tese de que a classe revolucionária é pessoal que estão em P&D, engenharia, nas grandes indústrias de ponta de cada setor? Se eu entendi o que você quer dizer, é que a classe revolucionária seria engenheiros, o pessoal de alta qualificação? É isso que você quis dizer? Não, não. Se é isso que você quis dizer, eu não concordaria com essa tese. Não, não. Por quê? Porque a grande questão do marxismo do século XIX era exatamente que é a massa que está na indústria. A massa que está na indústria e a massa que está na indústria conduz a economia da Inglaterra. Esse era o ponto. Esse era o ponto. Esse era o ponto. Foi isso que assim, é uma contribuição muito importante que Engels dá para Marx, né? Que ele faz um livro sobre a condição dos trabalhadores na Inglaterra, e ali é um ponto de virada importante, né? Um ponto de virada importante que Marx vai perceber que ele não é um democrata radical, ele se chamava assim, eu não sou um democrata radical, né? Eu sou o defensor da classe trabalhadora industrial e etc. E tal, e começa a formulação dele a partir dessa visualização de que a classe industrial será o próximo ator político. Essa é a tese é essa. A classe industrial será o próximo ator político. Como na Revolução Francesa, e é sempre a visão da Revolução Francesa, a pequena burguesia, ela, ela, ela é que cria os parlamentos e ela acaba administrando uma pequena burguesia. Assim, pequena burguesia que a gente quer dizer, gente, é o pequeno morador citadino. Pequeno morador citadino. É isso que eu estou chamando de pequena burguesia. Pequena burguesia é qualquer morador citadino que está numa posição socialmente tranquila, né? Por exemplo, obviamente, evidentemente, eu sou pequena burguesia, evidentemente o próprio Lenin era pequena burguesia. Mas a questão não era, tipo assim, será um conjunto de trabalhadores que vai ter autoconsciência, etc. Nunca foi isso, né? Então, a questão era, a gente tem que montar um partido, né? A mesma coisa, né? O Marx também é pequena burguesia, explicitamente, obviamente. Marx é indubitavelmente pequena burguesia, porque ele é um pequeno jornalista, né? A profissão dele é jornalista. Mas ele se fudeu boa parte da vida e etc e tal, precisava de dinheiro, pedia para o Engels, mandava umas cartas arrogantes lá, grosseira para o Engels mandava ele se fuder para lá, mas mandava dinheiro para ele, etc. Tá, mas a questão não é a pobreza ou não pobreza. A questão era que ele é um pequeno intelectual, com formação, sabia grego e latim, etc, etc, etc. Sabia várias outras línguas, publicava para um jornal americano, né, e pá. Então é pequena burguesia, né? A classe a que pertencia o Marx é, obviamente, pequena burguesia. Mas o apontamento dele é que a próxima fase de organização política, ao invés de ser um parlamento de pessoas pequenos citadinos, né, como aconteceu na Revolução Francesa, em que boa parte do pessoal que rompe com o absolutismo é um parlamento de pessoas eleitas para os Estados Gerais, ao invés de ser isso, né, que isso, na verdade, é importante os textos de Marx sobre a história da França, né, falando sobre Napoleão III e etc. E tal. Tem uma frase que é muito importante, né, que ele fala: os homens fazem a sua história, mas não como a querem. Então, apesar de ser uma pequena burguesia que está metida na política e etc. e tal, é, no final das contas, depois de todas as desventuras da Revolução Francesa, a bola cai quicando no colo de um pessoal que, se quiser ficar no poder, tem que desenvolver o capitalismo do país, entendeu? E aí o Napoleão Bonaparte entra, cria o Banco da França, mantém a reforma agrária para você ter, né, o mercado de terras e tal. Então ele faz, ou seja, não é que essas pessoas, quando saíram de casa, elas queriam instaurar capitalismos, né? Mas essas pessoas acabaram com o sistema feudal, foi o que aconteceu. Então, na prática, essas pessoas, elas produziram a situação jurídica e institucional para abrir espaço para o desenvolvimento do capitalismo industrial, certo? Uma vez desenvolvido o capitalismo industrial, a próxima forma organizativa possível será da classe trabalhadora industrial. Esse era o ponto, certo? Esse era o ponto. Por quê? Porque eles já enxergavam isso acontecendo na Inglaterra.
organizações espontâneas de trabalhadores na Inglaterra. E aí qual era o ponto? Era ensinar, né, ensinar de cima para baixo, para essas pessoas que começavam a se organizar, que elas tinham que ter uma organização com vistas à tomada do poder político. Era esse o ponto. Então, para quem viesse fazer os parlamentos próximos, que esses próximos parlamentos fossem parlamentos de trabalhadores que vão decidir se a máquina desliga ou se não desliga. Se a máquina, se o metrô, aqui agora, né? Mas assim, se a linha de ferro para ou não para. Se a gente vai colocar 3 vagões ou 18 vagões. Quem que vai decidir isso? Quem decide tudo isso? Porque o vagão no desenvolvimento do capitalismo é hiper importante. A gente viu aqui do Kolchak e tal. Então, o vagão, quem decide quantos vagões vai ter, etc e tal, é o dono da empresa. É o dono da empresa. Então, ele está fazendo política, porque a quantidade de vagões que vai ter vai impactar na vida de todo mundo. Inclusive você, que não tem nada a ver com o metrô. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente só tem metrô daqui de Ceilândia até Asa Norte, parando na rodoviária. Por que não expande para Asa Sul? Por que não expande para o lado de Planaltina? Quem decide isso? Aí o ponto de Marx é quem tem que decidir isso são os próprios trabalhadores industriais. São os próprios trabalhadores. Então, eles que vão montar os próximos parlamentos. Essa era a tese, entendeu? E foi o que aconteceu na Rússia. Em 2005 tentaram formar parlamentos, eles foram dissolvidos. Em 2017, em fevereiro, eles se formam. E em outubro de 2017, Lenin dá um golpe de Estado e entrega o poder para essa organização de trabalhadores que se formavam. O plano era esse. Então, assim, por isso que quando ele volta com 3 IPUI dele, ele fala todo o poder aos soviets. Então, é uma organização que se faria da classe trabalhadora. Ela, organizada, ela deve tomar o poder. Ela tomou na Rússia, não deu certo. Gente. Foi uma revolução abortada, deu errado. No final das contas, deu errado. O país lá nem existe mais, né? Então, deu errado. É difícil falar no século XXI, e eu insisto em falar disso com vocês com uma certa regularidade, que é difícil a gente conversar considerando o fato de que a gente vive movimentos pós-industriais na sociedade contemporânea. O que seria esse movimento que Lenin fez, né? O Partido Bolchevique fez, de insuflar a organização da classe industrial, sendo que não tem indústria direito em lugar nenhum. Né? E veja, não é uma questão só porque o Brasil está desindustrializado. Realmente é um problema de desindustrialização que acontece por troca de setor, onde mesmo os países ricos eles têm o setor de serviço muito avantajado. Essa é a pergunta que deveriam estar tentando responder os marxistas. O Antunes tem livros sobre isso, né? Sobre Ricardo Antunes, né? O nome dele? Sempre confundo o nome. O Antunes tem textos importantes sobre essas novas economias de gadget e etc e tal, mas a questão sempre foi essa, de organizar a classe trabalhadora industrial, porque ela que era o motor da Inglaterra ser a primeira economia do mundo. Então, se a primeira economia do mundo, que é o império onde o sol não se põe, ela é administrada pelos trabalhadores industriais, a cultura vai se espalhar, né? A cultura vai se espalhar. Se pegar fogo dentro da Inglaterra, a coisa vai se espalhar. Aconteceu na Rússia, tentou-se se espalhar ali logo quando acontece na Rússia para a Alemanha. Se acontecesse na Alemanha, eu acho que o mundo era comunista hoje. Se tivesse acontecido na Alemanha, eu acho que o mundo era comunista hoje. Mas não aconteceu na Alemanha, barrou, né? Aí teve um recuo e Stalin veio com a sua proposta de a gente tem que fazer o comunismo dar certo aqui, porque deu merda. Né? Deu merda, fudeu, não tem o que ser feito. Então é engraçado isso, porque na verdade é o Trotsky que era de extrema esquerda. Porque o Stalin joga recuado, porque ele pensa, porra, a gente já conquistou uma estrutura, vamos fazer aqui dar certo. Stalin não é exatamente um economista, né, e etc e tal. Então, quem é o culpado da estratégia recuada? Como é que é o nome do cara? É o Bucari. É o Bucari. É o Bucari. Com certeza, Bucari. Que era esquerdista, aí depois trai tudo, e aí depois vira direitista. É incrível. O Bucari é uma pessoa incrível. Pessoa maravilhosa. Economista. Acreditem em economista. Vai dar certo para a vida de vocês. Tô tirando onda, mas assim,
é difícil dizer que dava para fazer outra coisa, né? Porque depois você foi, deu errado, e agora, né? E amanhã? Tem um monte de gente para alimentar, tem um monte de. Né, eles tentaram fazer a coletivização forçada, deu errado, né? Deu problema por causa disso, quando a coletivização forçada deu errado e gerou a compartilha das causas da fome que aconteceu na União Soviética, mas tem uma coisa foda que Stalin inventou e que é usado até hoje na China, é o tal dos planos, né? Você fazer uma economia de Estado planejada, criar um sistema, criar um órgão para planejamento, e etc, e etc, e etc. Não funcionou, lá na frente o negócio quebrou, né? Aí estudar isso, eu tenho que estudar as causas. Mas assim, isso foi do caralho, criação de planos de produção e administração quinquenais, de 5 em 5 anos. Até hoje isso existe na China. E eu, assim, vocês vão me desculpar, né? Por causa de Stalin, tem que agradecer a Stalin, se a China está dando certo hoje, né? Tem que agradecer. Ou a forma de partido criada pelo pelo Lenin, que é a mesma forma de partido, a estrutura institucional é muito parecida com a estrutura institucional do Partido Comunista Chinês, e a ideia de projetar a economia com planos gigantescos que se formam a partir de realização de etapas de planos de 5 em 5 anos. Agora, como é que acontece uma revolução? Porque então, estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte: a Revolução foi abortada. A Revolução Francesa também foi abortada. Depois que a Revolução Francesa foi derrotada, voltou um monte de coisa para trás, puxou-se um monte de coisa para trás. Como o próprio Trotsky fala, nenhuma revolução, as coisas vão para frente, vão para trás, mas nunca volta para o mesmo estágio. Por causa da existência da União Soviética de Stalin, quando estoura a Bolsa dos Estados Unidos, ninguém mais acredita no liberalismo. Por isso que a gente chama de neoliberalismo o liberalismo da década de 70, entende? Porque assim que estourou a Bolsa em 29, nenhum ser humano no planeta foi administrar um Estado liberal. Nunca mais. Certo? Então, nos Estados Unidos, a virada foi pelo New Deal, né? Que era como organizar o capitalismo da casa. Na Europa, teve uma tendência para o fascismo, que não é liberal, obviamente não é liberal. E você tinha a União Soviética como terceiro modelo. Então você tinha esses três modelos, né? O liberalismo simplesmente desapareceu da Terra depois da crise de 29. Porque todo mundo olhou e falou, porra, a Rússia está relativamente bem. A Rússia Soviética não está recebendo essa porrada que está acontecendo por causa da crise da Bolsa de 29. Então, o liberalismo deixou de existir, ele foi apagado do mapa. Em nenhum local sério do planeta, ninguém administrava nada com o liberalismo. E aí, na década de 70, para derrubar a União Soviética, né, veio essa propaganda toda do neoliberalismo, que inclusive Deng Xiaoping ele aparecia em livros, né, dizendo que ele era o neoliberal da vez. Então era Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Deng Xiaoping como neoliberal da vez. Né? Que ele tinha né, o Mao já tinha brigado com a União Soviética e tinha começado a se aproximar dos Estados Unidos. E o Deng aprende com um cara lá que eu esqueci o nome lá, sempre esqueci o nome desse cara, que não é um nome fácil. Também esqueci o nome do país dele, aquele paísinho assim desse tamanhozinho aqui que fica ali perto da Oceania, entre a Ásia e a Oceania. Ele aprendeu com esse cara, né, o pragmatismo e etc e tal, e projetou, Deng Xiaoping projetou uma abertura consciente e expressa ao capitalismo em partes. Que a abertura consciente e expressa ao capitalismo em partes era essa, é o seguinte, a gente vai desenvolver um capitalismo no nosso país, a gente vai desenvolver um capitalismo mais controlado. Então a gente cria zonas especiais econômicas, né, zonas econômicas especiais, para desenvolver uma produção de exportação. Né? Os Estados Unidos vai ficar muito feliz com esse projeto, etc. e tal. Com esse procedimento, você começa a desenvolver a indústria, porque é planejado, então a gente não vai abrir para o mercado, deixa o mercado que faz, a gente vai abrir, mas vai absorver a tecnologia para montar as nossas próprias indústrias e desenvolver uma produção consciente para competir com os mercados globais. Então ele se abriu para o capitalismo, Deng Xiaoping. Certo? Ele se abriu conscientemente, abertamente, não tem nenhuma dúvida disso,
E aí, nesse processo de abertura ao capitalismo, o que se manteve foi a capacidade, a mesma capacidade, digamos assim, né, assim por dizer, a mesma capacidade que foi acendida desde 29, né? Então, você tem o modelo do New Deal americano, você tem um modelo fascista, você tem o modelo soviético, e na China, especificamente, na década de 70, surge o modelo chinês. É uma abertura para o capitalismo, um recuo explícito e afirmado, é constitucional isso, dentro da Constituição chinesa, eles falam, nós administramos um socialismo de mercado. Então foi uma abertura consciente ao capitalismo, sem a menor dúvida, que puxou, junto com o movimento de reconstrução do Japão e da Coreia do Sul, que é o que os Estados Unidos fazem, e aí cria outros modelos. Né? O modelo japonês é o modelo das Zaibatsu. É o modelo das Zaibatsu, uma administração do capitalismo concentrada em umas estruturas gigantescas que engolem todo o mercado japonês, e isso foi copiado pela Coreia, que é o modelo das Kaibols. É a mesma coisa. Então, grandes. Veja, o que é isso? Para ser assim. Para ser assim, sintético no que eles têm de comum. O que eles têm de comum? Eles têm uma grande produção industrial concentrada, porque sabemos que a escala é a grande mágica do capitalismo. Se você tivesse lido do socialismo utópico ao socialismo científico do Engels, nesse texto ele fala qual será a tendência, né? Ele fala, olha só, tem uma tendência no capitalismo. Qual é a tendência? A tendência é os países que não concentram morrem. Isso muito antes da crise de 29 aparecer. As empresas que não concentram morrem. É o sistema do capitalismo. O sistema do capitalismo ele vai absorvendo a produção, vai ganhando escala e vai esmagando a concorrência e vai concentrando. Né? Você ficou muito grande, você tem a capacidade de operar preços muito mais baixos, etc. Então você vai esmagando, você vai engolindo. Aí o que o Lenin diz? A tendência é tão óbvia, ela é tão ridiculamente óbvia, que os estados, com o passar do tempo, eles vão pegando, não, cara, não tem como eu deixar que a linha de ferro seja privada. A linha de ferro tem que ser, de alguma forma, controlada pelo Estado. E aí, quando você perceber que, ao final das contas, a concentração é tão absurda, tão absurda, tão absurda, e, na verdade, os administradores são, ele fala isso, batedores de papel, batedor de carimbo, ele fala, batedores de carimbo, o administrador é só um batedor de carimbo, porra. Porque quem faz todo o processo é o trabalhador. Mas você precisa da administração do país. Por que não faz? Por que quem administra o metrô aqui de Brasília não é os próprios trabalhadores do metrô? Não, por quê? Qual é a explicação? Aí as pessoas vão se dar conta de que essa concentração é abusiva, que tem uns caras que não apertam a porca e que mandam no país. O exemplo dos Estados Unidos que a gente está vendo agora é claro, né? Dessa briga toda. O Elon Musk. O Elon Musk, ele é muito rico porque ele administra, ele praticamente usurpou uma parcela do projeto espacial americano, mas não é ele que faz nada, né? Não é ele que faz nada. Ele é o garoto propaganda. Ele é o garoto propaganda da coisa, mas não é ele que faz nada. É óbvio que não é ele que faz nada. E por que essa pessoa tem tanto poder político? Né? E aí o que Engels dizia é que, com o passar do tempo, a concentração vem vindo, os trabalhadores sabem que são eles que trabalham, etc. e tal, e vai uma hora essa coisa vai ter uma erupção. Vai ter uma erupção. Não tem como evitar. É a tendência desse sistema. Porque só quem vai sobreviver no sistema são os maiores, que vão engolindo todos os outros, e alguém vai perceber assim, tá, porra, se é a gente que produz essa merda toda, por que o Elon Musk é que governa os Estados Unidos? Se fui eu que fiz a lataria da espaçonave, o camarada aqui fez não sei o quê, o outro lá fez o código-fonte, o outro fez não sei o quê. Por que é o Elon Musk? Por que é o Elon Musk que vai decidir quanta verba vai para ali, quanta verba vai para cá? Por quê? Entendeu? É isso que o marxismo do século XIX diz. Né? Que aí essa tensão vai ser colocada e aí tem que organizar a classe trabalhadora para a tomada do poder político. Esse é o projeto. Bom, como eu falei, teve a Revolução
Rússia, que deu errado, né? Não existe mais o país. Tem a China que sobrevive. Só que a China sobrevive tendo recuando. Entende? A China sobrevive, mas recuou pra caralho. E aí? A indústria, a boa parte da indústria está lá na Europa, está lá nos Estados Unidos, mas tem indústria aqui no Brasil também. Tem indústria em São Paulo. Para o metrô em São Paulo. Para o metrô em São Paulo por uma semana, para ver se todo mundo não pede arrego. Por que a galera do metrô de São Paulo não se reúne com a galera dos caras que dirigem ônibus, com os trabalhadores que produzem ferro? Entende? São Paulo é 40% da população do Brasil. Tipo assim, no último IBGE tinha 40 milhões de pessoas em São Paulo e o Brasil tem 200 milhões. Presta atenção no que eu estou falando. 40 milhões da população do Brasil está em São Paulo, no estado de São Paulo. 200 milhões no país todo. Um quarto, né? 4, 8, 12, 16, né? Entre um quarto e um quinto, mais ou menos, da população. Um quarto, um quinto da população está em São Paulo. Imagina, se você junta os trabalhadores do metrô de São Paulo, os trabalhadores do ônibus de São Paulo, os trabalhadores de indústria de São Paulo e os trabalhadores do Porto de Santos. E eles decidem assim, não, a gente vai fazer um parlamento, porque estão tentando privatizar a Sabesp, não é isso? Privatizar a Sabesp. Estão tentando privatizar a Sabesp, mas a gente fez um parlamento aqui, a gente votou veto. Vocês podem decidir, mas a gente vetou. Ah, não, mas a gente vai fazer assim mesmo. Tá bom. Não sai um metrô amanhã. Entenderam, gente? Esse é o projeto do marxismo. Vai, privatiza essa Sabesp aí. Não sai um metrô amanhã. Entenderam porque tem que ser a organização da classe trabalhadora? Porque quem tava puto mesmo? Vocês esquerdistas de merda e o pessoal que é trabalhador da Sabesp. Se tivesse juntado trabalhadores da Sabesp, trabalhadores do metrô, trabalhadores do Porto de Santos, e eles tivessem feito um parlamento, e na hora que passou isso, eles falaram, não, em defesa dos trabalhadores da Sabesp, vetamos. E aí, se vocês continuarem com isso, amanhã não sai um metrô. Acabou, gente. Vocês entendem? Esse é o projeto marxista. Então, assim, o engenheiro pode estar lá? Pode, claro que pode. O nerdola pode estar lá? Você que é nerdola, tem 3 doutorados, pode estar lá? Pode. Mas o que está sendo dito não é uma organização abstrata de trabalhadores, como o Humberto parece deixar entender o tempo todo, né? Não é assim, os trabalhadores, quem é o trabalhador? É o trabalhador do Uber, é o cara que bate cartão no... É o cara que trabalha nos girafas. Nunca foi, nunca foi, porque é uma questão materialista. É uma questão materialista. Ou então pode acontecer a posteriori. A gente quer a reestatização da Sabesp. A gente quer a reestatização da Sabesp. Quem quer a reestatização da Sabesp? O sindicato dos metroviários, o sindicato dos motoristas de ônibus de São Paulo, o sindicato dos petroleiros. Todo mundo cruza os braços, enquanto não voltar a saber. Acabou. Entendeu? Não precisa dar tiro para cima, não. Começou bravo. Vou lá no mato dar um tiro. Não precisa. No outro dia volta a funcionar. Como mágica. No outro dia, o parlamento cai. Aí, se o parlamento peitar, se o parlamento peitar numa dessa, se o parlamento peitar, vou peitar. Vou fazer assim mesmo, pare mesmo, a gente vai colocar a culpa de você. Aí a gente vai ver quem trabalha, quem é o trabalhador, quem que move São Paulo, a gente vai enxergar muito claramente quem que move São Paulo e quem que é só batedor de carimbo. Certo? Se a gente cruzar os braços aqui, entendeu? Não, então, por isso que não pode ser um trabalhador abstrato. Ai, meu Deus, eu trabalho aqui, eu faço crochê, eu sou trabalhador também. Sim, você é trabalhador também. O projeto marxismo é um trabalhador industrial. E se ele parar, ele mostra quem manda no país. É isso? O projeto era esse do marxismo, queridos. Aí, entendeu, Gabriel? Então, assim, me desculpa que é para quem está com outro projeto, né? Me desculpa aí a galera do pessoal que quer mostrar que o PT é do mal, né? Mas, assim, se trocar, esse não era o projeto do marxismo, não era trocar o parlamento, não era eleger os caras que são mais bravos, entendeu? O projeto era esse, é mostrar que o miolo do pão da produção é esse tipo de trabalho, é esse trabalho que está na infraestrutura. Se você pega esse tipo de trabalho da infraestrutura, organiza essas pessoas, pronto, elas mandam no país. Esse é o projeto marxista.